Olá pessoal, sem dúvida alguma, Dámaso foi o Papa mais importante do século IV. Agora, ele teve um pontificado difícil. Ele lutou contra um antipapa e combateu fortemente seitas heréticas. Defendeu de maneira firme a ortodoxia católica. Nesse vídeo, que foi uma sugestão do Guilherme Baculi, iremos tratar do pontificado de Dámaso, que foi o primeiro Papa português da história. Entenderemos também nesse vídeo o que foi o marcianismo e o arianismo e mostraremos a luta de Dámaso contra essas seitas heréticas. Saberemos também como surgiu um antipapa que disputaria o trono de Pedro com Dámaso. Então vamos lá. No século II d.C., havia um sacerdote de nome Márcio que acreditava que o Deus do Antigo Testamento era malévolo e vingativo, em contraste com o Deus bom e misericordioso do Novo Testamento. Márcio não aceitava, portanto, a validade do Antigo Testamento, assim como não via Jesus Cristo como Filho de Deus, mas como ser divino enviado por Deus para redimir a humanidade. Com base nesses ensinamentos, ele fundou uma seita que acabou sendo considerada herética pela Igreja Católica. Já o arianismo surgiu da cabeça do sacerdote Alexandria Ário no século IV e negava a divindade de Jesus Cristo. Segundo seus adeptos, Jesus não tinha a mesma natureza divina do Pai, sendo, portanto, inferior a ele. Jesus não tinha a mesma substância divina de Deus. Jesus, mesmo sendo considerado um ser superior ao homem, não era Deus para os seguidores do arianismo. Tanto o marcionismo quanto o arianismo iam de encontro à doutrina da Igreja Católica. Dámaso nasceu onde hoje é Portugal, em meados do século 305, possivelmente em Guimarães. Foi, portanto, o primeiro Papa de origem portuguesa da história. Muitos creem que o primeiro foi João XXI. A confusão ocorre porque Portugal, como nação, tem a sua origem posteriormente ao nascimento de Dámaso. Em 24 de setembro de 366, o Papa Libério falece após 14 anos de um pontificado conturbado, onde promoveu a condenação do teólogo ariano Ário e brigou com o imperador romano Constâncio II. Tudo isso em defesa da doutrina da Igreja. Era necessário um sucessor à altura. E esse sucessor foi Dámaso. Acontece que ele assumiu num contexto de luta intensa interna da Igreja. Tanto era assim que um grupo cristão resolveu ignorar a sua eleição e escolheu outro Papa para ocupar a cadeira de Pedro. O seu nome era Ursino, que foi um dos primeiros antipapas da história. Foram 2 anos de fortes e sangrentas lutas e, para a sorte da Igreja, Dámaso acabou sagrando-se vencedor. Ursino foi condenado ao desterro. Logo no início do seu pontificado, Dámaso teve um embate enorme com um antipapa de nome Ursino. Também teve que combater o arianismo e o marcionismo. Sofreu enorme oposição dos adeptos das duas seitas que promoveram tumultos e tentaram por diversas vezes assassinar o próprio Papa. Dámaso saiu vencedor e acabou derrotando os arianos e os marcionitas. Tal vitória foi importante para a consolidação da doutrina cristã. Dámaso ficou conhecido como o Papa das Catacumbas porque restaurou as catacumbas dos mártires no seu pontificado. Procurou promover uma reaproximação do Império, vez que durante o pontificado do seu antecessor as relações ficaram estremecidas. O Estado passou então a reconhecer oficialmente a competência da Igreja em matéria de fé e da moral, havendo uma divisão de competências. Era o Estado, por exemplo, quem executava as sentenças proferidas pelo Tribunal Eclesiástico. Dámaso foi um reconhecido escritor. Escreveu interessantíssimos epigramas e importantes cartas sinodais. Foi responsável por uma das mais importantes revisões da Bíblia, conhecida como Vulgata Latina, que coube a Jerônimo de Estridão. Para quem não sabe, epigramas são textos curtos e concisos que transmitem determinada ideia ou sentimento de maneira inteligente, irônica e engraçada. Como exemplo, temos o seguinte de autoria de Cícero: os homens são como os vinhos,
A idade azeda dos maus e apura os bons. Já cartas sinoidais são documentos utilizados pelas igrejas para formalizar a sua organização. Bom, o Dámaso, ele faleceu em 11 de dezembro de 384, sendo considerado o papa mais notável do século IV. Ele deixou um importante legado para a Igreja Católica. Podemos citar alguns dos seus principais atos. Primeiro, a defesa da ortodoxia da Igreja, enfrentando seitas heréticas. Segundo, o estabelecimento da lista de livros sagrados que deveriam ser considerados como parte da Bíblia. Terceiro, a construção de basílicas e cemitérios cristãos. Quarto, a restauração e manutenção das catacumbas. É isso aí, pessoal. Valeu!